neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Lá não há dor. Eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há da velhice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Nesse formoso lar, onde iremos morar, será tudo delícia e louvor. Os fiéis e leais, lá nos passos reais, para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Revelação dos 7 selos. História da Igreja. Ouvintes amados, sendo tão beneficiados com a revelação dos 7 selos do Apocalipse, para nós seria até uma injustiça não entregarmos pelo menos um pouquinho disto através do rádio. Seria até egoísmo, embora reconhecemos que é impossível entregar
a revelação dos 7 selos, conforme ela é, através do rádio. Mas vamos até onde Deus nos permite ir, contando com o interesse de cada ouvinte. Cremos que isso tem um objetivo especial de Deus para cada um de vocês. Conforme temos comentado, um programa desse caráter é como um culto doméstico no lar, dentro do carro, mesmo no recinto de trabalho, quando é permitido. E isso traz somente bênçãos. Mas vamos ver aqui que a revelação dos 7 selos envolve a história da igreja. É certo que, uma vez que a igreja se envolveu com a política, então a revelação dos 7 selos envolve a história religiosa política. Se tratando da história da igreja, nós vamos pensar o seguinte: falar do passado, do presente e do futuro. Então temos aí 3 tempos: passado, presente e futuro. Falar do passado dá conhecimento histórico. Você sabe disso, que ouvir sobre o passado nos dá conhecimento histórico. Se você não mostrar quem praticou aquela chacina, quem tem entendimento, entenda. Então não dará revolta, distúrbio. Mas a revelação dos selos juntos à história mostram tanto a chacina como quem praticou aquela chacina revoltante. Pois bem, falar do presente provoca distúrbio, revolta, porque mostra, desmascara o homem do presente. Não só o homem, mas o sistema do homem. Então você vê que é se colocar numa posição muito terrível. A mensagem de um profeta, ela é difícil. É somente quem é chamado que pode pregar, anunciar a mensagem de um profeta. Porque ele mostra, ele não tem compromisso com sistema algum, e ele tira o véu, ele desmascara. Ele mostra o que está de trás da cortina, tanto no passado como no presente, como no futuro. Você vê um exemplo apenas. A história cinematográfica, por exemplo, coloca aí Bill Buffalo no alto, não é? Mas o profeta vem e diz: aquilo é uma mancha na nossa bandeira. Jerônimo, eles dizem que é um renegado, mas ele mostra o que foi de trás da cortina. Diz: Jerônimo estava lutando por um direito dele, um direito nato da terra. Ele não foi um renegado. E por fim ele diz: vejam o que fizeram com os nossos índios. E afirma: isto é uma mancha na nossa bandeira. Pois bem, falar do presente provoca distúrbio, revolta, porque a abertura de um selo, ela sempre provocou. Mostra, desmascara, Apocalipse, não é? Tira o véu, desmascara o homem do presente com suas ideias, choca com as interpretações. Mas não só o homem, principalmente o sistema do homem. Jesus Cristo mostrou, desmascarou o estado presente dos líderes religiosos de então, do seu dia, né? Que eram tidos pelo povo como santos. E que Jesus diz a respeito deles:
o mesmo que João Batista, o profeta precursor, disse: filhos do diabo. O que de fato eram. Raça de víboras, quer dizer isso, semente de Caim, não é? Agora, falar do futuro sempre resulta em incredulidade, ironia, indiferença. Uns temem daqui, outros pensam dali, discutem dacolá. Interrogação, interrogação. A revelação dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6, nos dá conhecimento sobre o passado, presente e futuro. Nos dá um conhecimento histórico, porém revelado. Porque aí é uma associação da revelação com a história, se referindo ao passado. Ao passo que não é simplesmente uma interpretação com a história. Então há uma diferença muito grande entre interpretação com a revelação nesse sentido. A interpretação não provoca distúrbio algum. Porém, a revelação provoca distúrbio. A interpretação dos selos do Apocalipse, capítulo 6, são muitas. Há muitas interpretações. Cada ala religiosa, teológica, tem uma interpretação diferente. Eles dizem: é matéria controvertida. Ora, por que controvertida? Porque isso seria somente para um anjo, um mensageiro, fazer, revelar. Mas nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá isto, será revelado isto. Apocalipse 10, verso 7. Mas é matéria controvertida. Bom, essa interpretação nunca causa o distúrbio que a verdadeira revelação causa. Ela não incomoda ninguém. Ela deixa todo o sistema em paz. Mas a revelação não. A revelação dos selos mexe com todos os sistemas. A interpretação se sujeita à ética. A ética tão estudada. Aquela capa farisaica. A interpretação se sujeita à ética. Ela está vestida com a capa farisaica. Quando chega a revelação, eles se unem. Fariseus com saduceus não se uniam. Mas quando a revelação chegou e quebrou aquela ética, quebrou barreira, foi lá em Samaria dar água para a samaritana, desmascarou-os, chamou-os de sepulcros caiados. O que aconteceu? Os fariseus se uniram com saduceus, herodianos e todos, formando assim aquilo que a interpretação forma, a famosa colcha de retalho. Cada um com sua cor, mas costurados, unidos, contra a revelação, contra a mensagem do profeta de Deus. Consciente ou inconscientemente, os sistemas estão caminhando para isto, para esta união. Então a revelação não se sujeita à ética, porque é vida, é luz, é o sol saindo, é o pintainho bicando a casca, quebrando a lei que eu prendia antes. Aquela lei que até mesmo lhe conservava a vida tem que ser quebrada. A casa dos pais de Rebeca, a sua casa, tinha que ser deixada para ir ao encontro de Isaac. Mas você não quer deixar seu sistema.
Quando Jesus está batendo na porta da era, não é do indivíduo, da era que se diz que é rica, abastada, Apocalipse, capítulo 3, mas não passa de uma era cega, nua, despida da revelação de Deus. Por isso ela não gosta da mensagem. Se ela gostasse da mensagem, a mensagem seria falsa, como ela mesma é. Mas o pintainho bica a casca. Ele não respeita ética nenhuma. Ele tem que bicar a casca. Ele tem que mostrar o seu estado, como ele estava ali dentro. Na verdade, ele tem fôlego, o seu coraçãozinho está pulsando, mas ele bica a casca e deixa aquilo para lá. Porque se ele continuar lá dentro, é morte. A revelação dos selos. Vamos aqui. A revelação dos 3 primeiros selos de Apocalipse capítulo 6 revela o que aconteceu nas eras passadas da igreja sob o cavalo branco, que todo mundo está enganado e pensando que é a força da igreja primitiva, era Cristo conquistando, etc. Se possível, enganaria até os escolhidos. Era nisto. Mas não engana, aquele não é Cristo para começar, viu? Você já fique sabendo disso. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é Cristo, ele está conquistando. Tendo tempo nós vamos ver isso aí, de onde vem a doutrina nicolaíta, o que isto significa. Logo em seguida o cavalo vermelho, cavalo preto, e também essa revelação mostra quem era aquele cavaleiro sem arco e depois pegou uma flecha, etc. Então você vê isso respectivamente falando. Cavalo branco, cavalo vermelho e o preto. Logo em seguida vem o quarto, que é o cavalo baio. Mas ela não é uma cor distinta, ela reúne as 3 cores, branco, vermelho e preto, formam o amarelo. A revelação do 4º selo, que é sob o cavalo amarelo, nos mostra o presente, o que acontece desde agora até o arrebatamento da igreja noiva. Então isto fica dentro do 4º selo. Essa igreja noiva de Jesus Cristo sobe no 4º selo, que por sua vez finda, é a era da águia. Finda. Sabe que a águia sempre fala do profeta na Bíblia. Eu não sei por que os intérpretes não entendem isso. Vamos deixar a revelação do 5º selo, do 6º selo e 7º selo para a próxima programação, se Deus permitir. Mas vamos pensar aqui. A revelação do que aconteceu é base para a revelação do que está acontecendo. A revelação do que está acontecendo, por sua vez, é a base para a revelação do futuro, para o que vai acontecer. Por isso, a revelação se tornou o prato mais necessário de sua mesa espiritual. Não o conhecimento intelectual. Não é porque você passou uma vida toda atrás do arado, diz o profeta. Não é porque você é uma simples lavadeira que a revelação de Deus não é para você. Jesus orou ao Pai dizendo: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos simples, aos humildes. Eles não estão com a cabeça cheia de interpretação. Por isso vem o conselho: não se acomode com a tradição religiosa. Peça a Deus para te revelar estas coisas, porquanto você precisa delas para ter fé, para o rapto, para o arrebatamento. Nós não podemos mostrá-las todas pelo rádio, mas podemos enviá-las através de literaturas. Porque isto significa fim de uma era caótica, moribunda, poluída, e início de uma nova era.
vida sem morte, alegria sem lágrimas, vida eterna, bodas do Cordeiro, que é o casamento, milênio, que é a lua de mel, e logo a eternidade. Estou cansado, sem forças. Porém tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. Você está cansada? Cansado, sem forças? Essa revelação mostra que o seu descanso está às portas. Estou cansado, sem forças, porém tenho que avançar, até que Deus me chame a seu lar. E ali tudo brilha, e o Cordeiro é a luz. As noites são claras sem par. Estou cansado e sem forças, porém tenho que avançar, até que Deus me chame a seu lar. E ali tudo brilha, e o Cordeiro é a luz, onde as noites são claras sem par. Sei que algum dia no vale só haverá paz, só haverá paz no vale, para mim eu sei. Não haverá tristeza, guerra, nem luta e cair. Só haverá paz no vale, para mim eu sei. Lá o urso é manso e o lobo também, o cordeiro e o leão se dão bem. Crianças conduzem. Note que o meio de Deus sempre foi a revelação, desvendando a coisa oculta no seu devido tempo. Foi revelado a Maria, fora de seu entendimento, que ela conceberia. Nunca é pelo intelecto, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na primeira vinda de Jesus Cristo, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, grandes autoridades religiosas. Onde veio Deus com a palavra? Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. São Lucas 3, verso 2. E agora, na segunda vinda, Deus agiria de outra forma? Por qual sistema, por meio de qual sistema, Deus traria a mensagem para o rapto, para o arrebatamento? Ele foi no deserto, um homem humilde, sem letras como João Batista, trouxe a mensagem para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas isto tem que ser além do entendimento. Deus te abençoe. Você que está crendo está sendo abençoado. Deseja a revelação mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo mais
si revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Pra recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Os sinos a vibrar no além, o dia já findou. Alguém não tem paz, talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível em riso há de mudar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A noite não existirá, pois andarás com Deus em raios de luz. Nos caminhos teus nenhum poder te vencerá, andando com Jesus. Crê em tal promessa de quem morreu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz.